Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o sociólogo e jurista português Boaventura de Sousa Santos, que acaba de publicar um livro e que ele foi organizador, autor também, com Maria Paula Menezes. O livro intitulado Os Saberes Nascidos nas Lutas, Construindo Epistemologias do Sul. Foi publicado pela editora Autêntica. Professor Boaventura, é sempre um prazer renovado recebê-lo no Trilhas da Democracia. Nós conversávamos, nosso primeiro encontro foi no Recife, no estúdio da TV Pernambuco, um ano antes da pandemia. Exatamente. Depois disso, nós tivemos alguns encontros no Trilhas, só que remotamente. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Junto a mim, um convidado fixo das análises de conjuntura do Trilhas da Democracia, o economista Adhemar Mineiro. Adhemar, Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. prazer é meu, prazer estar aqui com o professor Boaventura também. Professor, há uma expressão utilizada pelo senhor, não nesse livro, né, mas eu não tenho a convicção que se encontra, digamos, nas origens desse volume, que é de que não se devem desperdiçar as experiências de lutas travadas no sul global. Me parece que esse livro procura exatamente sanar esse desperdício. E eu pego uma frase que finaliza as conclusões do livro, em que se diz: estes saberes e as lutas que o produzem são tijolos que vão alicerçando uma política da esperança de um mundo pós-abissal. Esse livro é dividido em quatro partes. A primeira parte, com 6 capítulos, Aprender a Desaprender. Na segunda parte, Sentir e Gostar para Libertar, com 5 capítulos. A terceira parte, Educar contra a Exclusão e para a Libertação, com 5 capítulos. E a última parte, Museus para Resgatar Outros Passados e Construir Outros Futuros, com 3 capítulos. O livro tem autores de várias nacionalidades, particularmente da América do Sul e da África. E eu gostaria que, inicialmente, o senhor compartilhasse com a nossa audiência como foi esse trabalho de organização dessas várias experiências de lutas travadas no sul global contra o capitalismo, contra o patriarcado e contra o colonialismo, que geraram esse livro. Por favor, professor. Muito obrigado, Marco. É um prazer enorme estar aqui de novo e, naturalmente, a sua pergunta bem ajuda-me a expressar bem qual foi o objetivo deste livro. Como sabe, há duas gêneses nesse livro. A primeira, uma gênese simplesmente intelectual, e que ele é o seguimento de um livro que publiquei aqui também pela Autêntica, chamado O Fim do Império Cognitivo. É o meu grande sumário das epistemologias do Sul, em que eu procuro avançar com os conceitos fundamentais, a linha abissal, sociologia das ausências, sociologia das emergências, a ecologia de saber, a tradução intercultural, etc. Aqueles conceitos que são parte disso. Eu depois já posso explicitar de onde é que vem esta ideia das epistemologias do Sul. Intelectualmente é isso. Houve alguns colegas que quiseram partilhar comigo algumas destas ideias, não que as partilhassem todas, mas que gostariam muito de estar comigo, e esse livro, foi assim que foi surgindo esse livro, que tem já uma edição espanhola, tem uma edição inglesa, e esta é a edição portuguesa, é a primeira edição portuguesa. A segunda, porque já há uma em Portugal, mas também esta é brasileira. E cada edição varia. Isto é, há um conjunto de textos que são os mesmos, que se mantêm, mas depois há uns textos que variam. No caso do Brasil, também estão mais colegas,
brasileiras, muitas delas foram minhas estudantes em Coimbra, são hoje professoras da Universidade, do Piauí, do Pernambuco, daqui da Universidade do Rio de Janeiro, de São Paulo e da UFRJ, e que resolveram escrever também capítulos, são 7 capítulos, de pesquisadoras, aliás, todas elas negras, exceto uma, que eu achei que era muito importante dar seguimento ao trabalho que eu tinha lançado em 2003, que foi muito polémico e muito atacado pela esquerda e não pela direita, de ser um adepto das ações afirmativas. Em 2003, quando Lula da Silva assume, eu realmente vi como a paisagem das universidades mudou, a paisagem do conhecimento mudou, e esse livro mostra já também a mudança da paisagem. Em termos intelectuais, é um pouco juntar pessoas jovens de outra geração que em diferentes continentes, está aí em Índia, estão vários da África, estão vários da Europa e menos da Europa, de facto, e mais da América Latina, não é? Portanto, agora, de onde é que vem este projeto? Este projeto vem do facto de eu, durante muito tempo, fui treinado, eu formei-me em Direito na Universidade de Coimbra, dali fui estudar Filosofia do Direito para Berlim Ocidental, onde vivi 2 anos na parte, digamos assim, do lado de cá do muro. Não quero dizer que não visitasse o muro praticamente todos os dias, porque a minha namorada era do outro lado do muro de Berlim, mas deu-me uma visão close-up do que era outro sistema. Eu vinha de uma ditadura, não queria outra ditadura, de maneira que foi um trabalho muito interessante. Dali, Esse muro que o atual chanceler alemão procura reconstruir com reconstruir. sua fala, né? Exatamente, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E era muito doloroso, porque eu estive no pior período da Alemanha Oriental, também chamada Democrática, e era o período do stalinismo. O chanceler era Walter Ulbricht, e havia carências praticamente de tudo, tabaco, contrabandeei tabacos, chocolates, meias para os pés, enfim, coisas que eu fiz. E contrabandeei também ao contrário. Na sola do sapato, entre o sapato e a meia, eu punha cartas, que me davam cartas clandestinas de pessoas que queriam fugir de leste para o oeste. Nunca soube o conteúdo das cartas, as cartas vinham fechadas, o meu trabalho único era pô-las no correio, porque havia muitos parentes que estavam divididos pelo muro, não é? Eu punha as cartas no correio, em Berlim Ocidental, e era a maneira das pessoas ficarem em contacto, eventualmente para fugir ou para se comunicarem, etc. Portanto, foi esse período, foi para a filosofia do direito. Depois, em 1969, vou para os Estados Unidos, e então nos Estados Unidos, para a Universidade de elite, a Universidade de Yale, e é aí que faço o meu doutoramento. E aí mudo-me para a Sociologia do Direito. Bem, acontece que realmente nesse trabalho, era um período extraordinário da sociedade americana, era o período da luta contra a guerra no Vietnã, o movimento negro, o movimento dos direitos civis, etc. Um movimento muito interessante de uma sociedade muito democrática, que para mim era uma surpresa, porque eu vinha de uma ditadura. A minha mulher já tinha primeiro ido para os Estados Unidos, não era nada usual nessa altura o marido ficar em casa a tomar conta dos filhos para a mulher ir fazer o doutoramento, mas foi exatamente isso que nós fizemos. Eu fiquei aí em Coimbra 1 ano com o meu filho pequenino, e a Maria Irene foi fazer o doutoramento em Yale. No ano seguinte, eu juntei-me também a ela, e para ela ir, veja, Marco, como eram as coisas, para ela ir eu tive que assinar uma carta, porque as mulheres casadas não podiam ir para o estrangeiro sem autorização do marido. Isto era a ditadura portuguesa até 1974. Bem, foi um tempo extraordinário, e nessa altura eu tive a possibilidade de fazer o trabalho de campo, isto é, a preparação da dissertação, do doutoramento, num país do terceiro mundo. Foi assim que nos punham as coisas. E eu imediatamente escolhi o Brasil, basicamente porque os meus 2 avós foram operários aqui no Rio de Janeiro. Um dos meus avós foi quem instalou os trilhos dos elétricos aqui da Lapa e do centro do Rio.
E, portanto, falava-me coisas maravilhosas do Rio, de como era o Brasil, etc. E eu achei que, entre tantos outros países, eu devia ir para lá. Bem, e foi nessa altura que eu resolvi fazer um trabalho sobre a tecnologia na antropologia, na sociologia, chamada observação participante, o que significa basicamente que a gente não faz entrevistas, nem se preocupa muito com estatísticas, vai a viver para a comunidade. E então eu escolhi uma comunidade aqui do Rio, o Jacarezinho, que simplesmente estávamos em 1970, período da ditadura. O ato, o ato, a AI-5 tinha sido pouco antes, penso que é de 69, não é? Mas era uma situação complexa, não é? E, portanto, eu entrei, não entrei, aliás, devo dizer que é uma curiosidade, já sou Marco, muita gente conhece esta história, mas se calhar o seu programa não conhece os seus leitores e as suas leitoras não o conhecem, então eu menciono, porque também a mencionei ontem, no IAB, é porque a primeira favela que eu vou, bem, na altura o nome era favela, não é? Foi a da Maré, onde vamos amanhã, onde vamos hoje à tarde lançar este livro, não é? Só que a Maré, em 1970, era palafitas, não era outra coisa, não é? E eu cheguei lá, na Avenida Brasil, fui pelos palafitas e tal, e quis falar com o presidente da Associação de Moradores, um jovem, que estava lá numa casa, fui pelo passeio das palafitas, até chegar à sala dele, e tinha na parede uma carabina e tal, porque assim um bocado intimidado, mas ele foi muito simpático, com o meu sotaque português e tal, mas o que é que o senhor vem fazer e tal, conversámos um bocado, até que eu disse, bem, eu venho fazer aqui uma investigação sobre o tema das favelas, a sua forma de organização. O homem, que tinha sido extremamente simpático comigo, no princípio da conversa, olha para mim muito sério, agarra na carabina e diz: seu Portuga de merda, saia imediatamente, senão eu mato. Eu fiquei espantado. O que é que se passa? O que é que eu disse? Que mal é que eu disse? Por conta da referência para o uso do termo investigação? É uma coisa incrível. Não tive noção nenhuma de que erro é que eu tinha cometido. Só que ele disse: ponha-se à minha frente, a carabina colada às minhas costas. E eu saí, pelos palafitas, vim até ao terreiro. No terreiro estavam umas senhoras já reunidas, com certa alaria do que estaria a passar, e eu perguntei à mais velha: minha senhora, o que é que está a passar? Porque eu não sei, estão a falar comigo e agora tem aqui uma carabina apontada na minha cabeça, não é? Ela só me disse: olha, saia lentamente, não corra, não olhe para trás, até àquela esquina, que era a esquina da favela. E quando chegar à esquina, corra o melhor, mais que puder, e apanhe o primeiro ônibus para sair daqui. Pronto, eu cheguei a Copacabana, os meus amigos, enfim, o que é que se passou, não entendo e tal, até que os meus amigos me puseram no sofá e disseram: vamos lá explicar. Conta, tintim por tintim, o que é que se passou. Então eu contei tudo. Quando cheguei à palavra investigação, eu disse: pronto, está explicado. Meu caro, a investigação no Brasil é investigação criminal, não é pesquisa científica. Tu querias fazer uma pesquisa, mas dissesse investigação criminal. Ainda por cima, ao lado da favela, havia uma fábrica de bolachas, propriedade de um português, que queria expandir a fábrica, expulsando gente da favela. De maneira, o que é que eles viram? Bem, um português, é agente da polícia e agente deste proprietário, e pronto. Quer dizer, na mesma língua, uma palavra mal usada pode ser a morte do artista, digamos assim, não é? Bem, depois, como pode imaginar, eu tive muito mais cuidado na entrada do Jacarezinho, precavi-me, conheci melhor a comunidade, e pronto, fui trabalhar com a comunidade. Mais tarde voltei à Maré, já estive várias vezes na Maré. Fui eu que ajudei a legalizar o Museu da Maré com o Juca Ferreira, na altura em que ele era ministro, mas fiquei no Jacarezinho, só que estávamos em tempo de ditadura e em tempo de ditadura não se podia falar nas comunidades de maneira que pudesse identificar as pessoas, porque havia muito trabalho político clandestino. Eram os grupos do Brizola, Partidão, etc. Mas era trabalho estritamente clandestino. O meu trabalho era fundamentalmente uma ideia simples.
era a ideia de que estas comunidades, como eram ilegais, não podiam recorrer aos tribunais. Como não podiam recorrer aos tribunais, mas tinham muitos conflitos entre vizinhos, entre família, pais, filhos, homem, mulher. E então havia uma associação de moradores que 2 ou 3 vezes por semana, ao final da tarde, se reunia e resolvia. Era um tribunal. Era um tribunal informal e resolvia. O meu barraco era perto, aliás, da Assembleia, que não era um barraco, era uma casa já da alvenaria. Havia casas na alvenaria junto a uma zona que nós chamávamos a Zona Azul, onde estavam os únicos criminosos, porque os meus amigos da Copacabana diziam que eu não entendiam porque é que eu queria ir trabalhar com os delinquentes e com os bandidos do Jacaré. Não havia bandidos, era gente maravilhosamente simples, onde eu aprendi muito, e aqui é que é o ponto. Havia realmente uma zona criminosa, que era a Zona Azul, onde estavam os criminosos escondidos do Esquadrão da Morte, que agora só os mais velhos é que se lembram do que era o Esquadrão da Morte. Não é? Bem, e realmente eu, em conversa com as pessoas, comecei a ter a noção do Brasil, da cultura brasileira, da divergência, das diferenças culturais, das pessoas que vinham do Norte, de que vinham de outras regiões, que eu não tinha em Copacabana. Quer dizer, em Copacabana vinha a monocultura que eu conhecia da Europa. Ali nem eu vi o Brasil profundo. Porque isto deu uma sabedoria, digamos assim. Eu vi que pessoas analfabetas, sapateiros, donos de botequim, merceeiros, etc., era gente que tinha um conhecimento profundo da sociedade brasileira em plena ditadura. Portanto, isto para mim foi um abrir de olhos, de que realmente, se calhar, o meu saber, que estou numa universidade de elite norte-americana, talvez a melhor naquela altura, no estado de Yale, no entanto, há muita coisa que me escapa. Porque o meu conhecimento não dá para entender estas pessoas. É preciso ouvi-las, é preciso estar com elas, é preciso viver com elas e ganhar a confiança. Porque nós tínhamos também uma história que talvez, esta nunca a disse muitas vezes, mas é uma história muito interessante. Na altura havia muito muito pesquisador, lá foi, havia muito pesquisador americano a fazer pesquisa nas favelas, pagos pelas agências americanas. Não estou a dizer que não viessem de universidades como eu vinha, mas o povo desconfiava que eles vinham todos da CIA. Como desconfiaram que eu viria também da CIA no início, não é? E, portanto, como eles eram politicamente bem formados, não iam dar informações que pudessem ser prejudiciais às suas lutas a gente que era da CIA. E digo-lhe, havia muito pesquisador americano naquela altura nas favelas do Rio de Janeiro, não é? Eu só os conhecia do Rio, certamente também haveria noutros lugares. Bem, então, como é que eu ganhei a confiança das pessoas da favela? Não foi por ser um sociólogo, isso só me distanciava. Foi porque em reuniões à noite, na casa do sapateiro, que depois tornou-se um grande amigo meu, a quem eu dediquei o meu livro, o Irineu, que era um homem do partido, um homem do PT, foi deputado estadual do PT. A gente discutia, ele perguntou-me a certa altura, vamos ter uma reunião para saber então qual é a situação em Portugal, como é que é isso e tal. E eu comecei a mostrar, obviamente, a minha posição contra a ditadura. Eu era contra a ditadura, tinha estado no movimento anticolonial, era contra as colónias, e aí criou-se uma relação de confiança. Aí eles viam que eu não podia ser da CIA, era outra coisa. Porque para os da CIA, isto é, para os americanos, que eu não estou a dizer que fossem todos da CIA, de maneira nenhuma, um deles era um grande amigo meu, Anthony Leeds. O que é que se fazia à favela? Para eu ver a estratégia de sobrevivência que as comunidades têm. Treinávamos, eu inclusive participei nisso, certas pessoas para serem as pessoas que eram entrevistadas pelos antropólogos e os sociólogos estrangeiros que vinham ao Jacarezinho. Então, quando alguém chegava ao Jacarezinho, eu venho fazer aqui uma pesquisa, tal, quem sabe disso é aquele. Quem é aquela? Portanto, indicavam pessoas que tinham sido treinadas para mentir, para não dizer a verdade sobre a favela. Então, o fundamental era dizer, não, aqui não, política, aqui não, nós somos trabalhadores, nós não temos interesse nenhum em política, nós saímos às 3 horas da manhã para trabalhar, chegamos às 10. Portanto, nós treinávamos na favela pessoas para mentirem aos pesquisadores, como pode calcular o Marco,
muita pesquisa, muita dissertação de doutoramento se fez nos Estados Unidos com base em conhecimento falso, porque as favelas, os membros da comunidade não davam conhecimento. Bem, esta foi o meu primeiro. O senhor acaba de dar uma aula para todos aqueles pesquisadores, não vou falar investigadores, todos aqueles pesquisadores que se utilizam do método da observação participante. Porque Professor, ainda hoje existe. sim, Ainda hoje existe. daí nasceu o direito de Paz-Arga. Paz-Arga, exatamente. Eu não pude nomear o Jacarezinho porque se eu nomeasse ia correr o risco de identificar a favela e, portanto, como havia alguma informação, muita não a publiquei. Não publiquei nada sobre o Partido Comunista, não partilhei nada sobre atividades clandestinas, etc. Mas sabia que eles podiam correr riscos, podiam ser facilmente identificados. A favela, nessa altura, tinha 60 mil pessoas. Exatamente a mesma população da cidade de onde eu vinha, que era Coimbra, em Portugal. 60 mil pessoas. Naquela altura era uma comunidade muito grande. Portanto, eu recorri-me do Manuel Bandeira e chamei-lhe Paz-Arga. E toda a gente ficou no mundo a conhecer, porque o artigo foi publicado em inglês, foi bastante famoso, foi muito reproduzido, e toda a gente pensou que era Paz-Arga. Então, muita gente vinha ao Jacarezinho e perguntava se ali era Paz-Arga. As pessoas ficavam meias tontas e diziam, que Paz-Arga, que é isso? Aqui é o Jacarezinho e tal. Até que um amigo meu, muito amigo, que é o Pedro Strozenberg, do Viva Rio, me diz, bom, Ventura, temos que ir ao Jacarezinho esclarecer esta questão. Então, aqui há uns 15 anos, eu fui à comunidade, à rádio comunitária, anunciar, falar com eles e dizer, olha, eu sou o autor da confusão. Eu fiz aqui uma pesquisa há muito tempo, vocês não eram nascidos, grande parte de vós, uma comunidade jovem, mas eu não pude dar o nome, por isso foi Paz-Arga, por isso é que veio aqui tanta gente, mas Paz-Arga era Jacarezinho, portanto, era a mesma comunidade. Foi uma alegria na comunidade, um alarido, comentários para a rádio, até o final nós somos Paz-Arga, etc. Foi uma coisa muito bonita, não é? Mas foi o meu primeiro, digamos, ensaio do que viriam depois a ser as epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul é a tentativa de validar conhecimentos que não são científicos, mas que foram utilizados nas lutas sociais contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Não tem nada de contra anti-ciência. Eu sou um cientista social e, portanto, não é a ciência. É só dizer que a ciência é um conhecimento válido, mas não é o único conhecimento válido. Porque eu sei que há coisas que a ciência não me responde. A ciência não me responde, por exemplo, qual é o sentido da minha vida. Porque é que eu estou aqui? Os meus antepassados estão aqui comigo. Mas se eu estiver num povo indígena e falar com o líder da comunidade, ele sabe muito bem quando é que os antepassados estão e quando é que os antepassados não estão. Portanto, a ciência não me responde, porque não há nenhum sistema de conhecimento que responda a todos os nossos problemas. E, portanto, eu aprendi que havia outros conhecimentos nascidos das lutas. As lutas, e aí foi o meu debate com os marxistas, porque os marxistas entendiam que as únicas lutas que merecia a pena eram lutas anticapitalistas, a célebre luta de classe, e eu aprendi que não havia apenas uma luta contra o capitalismo, mas também contra o colonialismo, o racismo, a propriedade das terras, a questão da terra, que eu conhecia aqui bem, e a questão também, obviamente, do patriarcado e da discriminação de género. E a minha ideia era que se deviam juntar as lutas. Como é que eu cheguei a essa ideia? Os intelectuais nunca chegam a ideias se não tiverem uma prática, porque a prática é que dá as ideias. O importante é estar com os olhos abertos para poder entender o que a prática te está a dizer. Eu aprendi isto no Fórum Social Mundial, que também já só os mais novos é que se lembram dessa grande iniciativa do Brasil, em 2001, que lança em Porto Alegre o Fórum Social Mundial, no tempo de passagem do Olívio Dutra para o Tarso Genro. É um momento grande de uma certa euforia democrática, digamos assim, que eles estão a tentar realizar a nível local. É a cidade que vai lançar o orçamento participativo, também que muita gente já nem se lembra,
que era uma ideia extraordinária, a meu entender. Eu escrevi um livro depois sobre isso, que também foi muito conhecido internacionalmente, a relação entre a democracia participativa e a democracia representativa. Como sempre, como vê, não é substituir uma coisa por outra. É juntar duas coisas para enriquecer a luta, para enriquecer a democracia. Bem, O senhor se considera um filho, entre aspas, do Fórum Social Mundial? A tua virtude, para falar em termos maquiavelianos, dependeu muito dessa fortuna, daquele contexto histórico riquíssimo das várias edições do Fórum Mundial? Ou seja, o senhor falava, na verdade, aquilo que aqueles que estavam presentes queriam ouvir e não conseguiam muito bem concatenar as ideias, organizar essas ideias? Foi o meu trabalho, de alguma maneira, foi esse, às vezes com auditórios de 8.000 e 10.000 pessoas, de tentar fazer um pouco de sentido àquilo que eu via, que afinal o mundo é extremamente diverso. Porque eram homens, mulheres que falavam línguas diferentes, vinham da África, vinham da Ásia, vinham do Brasil, gente que não se conhecia. Nós tivemos casos de povos indígenas que vieram a Porto Alegre, eles eram da Amazónia, mas não se conheciam entre si, conheceram-se em Porto Alegre. Quer dizer, foi um momento de encontro. Veja que chegámos a ter 150.000 pessoas no terceiro Fórum Social Mundial. É uma coisa notável, não é? E, portanto, realmente aquilo que é que mostrava? Mostrava que o mundo não era eurocêntrico, porque muito movimento não eram sequer a luta de classes, do operariado. Veja que os sindicatos não participaram no primeiro fórum, porque eles achavam que a única luta era a luta dos sindicatos. Ao contrário, é a luta das mulheres, a luta dos afro, a luta dos indígenas, as lutas ecológicas, lutas religiosas, da teologia da libertação, para não falar das lutas africanas, das lutas indianas que vieram aqui. Portanto, isso deu-me a nota de que o mundo é epistemicamente diverso. Há muitos conhecimentos, muitas maneiras de conhecer o mundo, e a nossa é uma delas, digamos, aquela que eu fui treinada, o modo eurocêntrico, tem as suas virtudes, mas também os seus defeitos. E então eu comecei a desenvolver as epistemologias do Sul como dando prioridade aos conhecimentos que tinham sido discriminados e que estavam fora da universidade. Bem, foi aí que entram depois também a ação afirmativa, porque a ação afirmativa era trazer para dentro da universidade jovens que vinham de outras culturas. Ora, estes jovens que vinham de outras culturas eram agredidos na universidade diariamente, porque olhavam para a história que se ensinava na altura no Brasil, e o que eles consideravam os seus heróis, dos seus quilombos ou dos seus povos, eram agora os heróis que eles eram a celebrar foram aqueles heróis que tinham as estátuas aqui no Rio ou em São Paulo que tinham matado os seus heróis. Quer dizer, portanto, eles eram agredidos diariamente por uma história eurocêntrica que celebrava os assassinos do seu povo. E isso para eles era psicologicamente muito duro. Portanto, era preciso rever a história. Era preciso rever as ciências sociais. E foi isso que foram as epistemologias do Sul ao longo deste tempo. Foi tentar, o Brasil hoje é cientificamente, e orgulho-me muito de ter contribuído para isso. Penso que as universidades hoje são uma paisagem muito mais pluricultural e intercultural e que mostra muito mais a diversidade do país. Eu batizei um conceito que depois foi seguido pelo Sueli Carneiro e muito pelo movimento afro, que é a questão do epistemicídio. Isto é, o conhecimento eurocêntrico mata outro conhecimento que ele não conhece como relevante. Porque diz que é superstição, porque não é rigoroso, etc, etc. E pode não ser rigoroso para aquele efeito, como eu costumo dizer. Se eu quero ir à Lua, eu não posso ir à Lua com o conhecimento dos indígenas. Mas se eu quero conhecer a biodiversidade da Amazónia, eu tenho que ir ao conhecimento indígena, porque são eles que o têm. Não é? De modo que diferentes conhecimentos para diferentes propósitos. Temos é que discutir os propósitos. Isto obriga a uma reformulação epistemológica grande, que é mostrar que a epistemologia é política. Quer dizer, o que nós ensinamos na universidade não é neutro. Nós não ensinamos o conhecimento todo que as pessoas tinham necessidade de saber. Necessitamos o conhecimento que é importante a uma sociedade tecnocrática que é dominada pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado.
Podemos ter lutas de resistência, mas a luta dominante, quer dizer, a perspectiva dominante é essa. E, por vezes, ela é tão forte hoje que, inclusivamente, omite os nomes que eu estou aqui a utilizar. Por exemplo, se o senhor for hoje a um curso de economia no Brasil, o senhor não vê nos livros que os estudantes estudam a palavra capitalismo. Raramente vê. O que existe é a economia de mercado. Portanto, a ideia de que o capitalismo era um sistema onde havia um sistema de exploração e, portanto, onde o trabalho era livre, mas naturalmente havia uma perspectiva de lucro que pode ser legítima em certas condições, mas não pode ser aquilo que rege toda a sociedade. Também há uma economia solidária, há uma economia coletiva, há uma economia associativa, há uma economia cooperativa. Essas formas de propriedade foram quase todas arredadas para se privilegiar a propriedade individual. Professor Boaventura, o senhor falou em economia, nós temos aqui um economista, Ademar, Sim. tu gostaria de fazer uma... Não, nós estamos falando de um momento, talvez, há 20 anos atrás, não é? Dos primeiros fóruns sociais mundiais, e passou-se um tempo razoável desde então, né? Onde o mundo mudou também razoavelmente para o bem ou para o mal. Mas onde, digamos, um tema que era abordado, que era criticado lá nos primeiros fóruns sociais mundiais, que era a questão da globalização, da mundialização, hoje você tem já um questionamento grande, não só por parte de quem sempre criticou, né, que organizava o Fórum Social Mundial e criticava os processos de globalização, a liberalização financeira, a liberalização comercial, etc. Mas hoje, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, critica a globalização e tenta mudar isso aí. Você teve, digamos, esse crescimento grande da direita internacional. E em países do Sul, especialmente na América Latina, não conheço muito a realidade africana e asiática, mas na questão da América Latina, crescimento, por exemplo, dos setores evangélicos da sociedade, que seguramente alteraram a favela que você conheceu lá no final dos anos 60, né? Para uma coisa hoje que é bastante diferente. Então, eu queria que você atualizasse um pouco suas reflexões a partir dessas mudanças do cenário contemporâneo e tentasse apontar, digamos, nessa nova realidade, quais esses conhecimentos do Sul que servem para a gente fazer essa luta política nesse exato momento. Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito boa, porque eu, enfim, a primeira parte procurei dar um pouco o contexto de como é que nasce isto, porque eu acho que o mundo é feito de memória e de futuro. Se não tiver memória, também não tem futuro, e se só quiser futuro sem memória, não existe. E a memória sem futuro também é uma coisa morta, digamos assim. Eu procuro que a memória seja fundamental para entender o presente e para entender o futuro, não é? E é nesse sentido que eu referi o contexto de como é que tudo isto desenvolveu. Os últimos anos, em meu entender, os últimos 20 anos foram anos de retrocesso, do meu ponto de vista. Isto é, nós tínhamos nessa altura uma situação, isto foi com a primeira vitória de Lula da Silva aqui no continente, nós tínhamos a ideia de que era possível regulamentar, domesticar o capitalismo. Então, não era dentro do Fórum Social Mundial, havia várias correntes. Naturalmente, haviam aqueles que eram mais orientados para uma solução socialista. Mas havia outros que achavam que o que era preciso era um capitalismo de rosto humano, mais justo, mais equilibrado, mais regulado. O Admar lembra-se que nessa altura se reunia, naquela mesma data, em Davos, o Fórum Económico Mundial. Então nós criámos o Fórum Social Mundial em janeiro, em Porto Alegre, para coincidir com o Fórum Económico Mundial. E no primeiro fórum houve um diálogo entre nós, pessoas do nosso fórum, com o Jorge Soros, que estava em Davos nesse dia. E, portanto, era uma ideia de saber, eles queriam saber o que é que a gente queria. E a gente queria saber o que é que eles queriam. Bem, eles queriam realmente uma globalização.
total, liberalização total, naquela altura, digamos assim. Nós não éramos contra necessariamente a globalização. O que nós queríamos é que a globalização fosse de tudo. Então, não fosse apenas de capital. Fosse uma globalização do trabalho com a possibilidade de criarmos sindicatos internacionais. Mas eles queriam globalizar o trabalho, mas não o mercado de trabalho. O objetivo era ir buscar o trabalho menos caro, digamos assim, à China, basicamente na altura, e, portanto, as empresas norte-americanas estavam-se a transferir para a China naquela altura. Portanto, eles não queriam de maneira nenhuma que o mercado de trabalho fosse unificado como unidade sociológica e, portanto, os sindicatos pudessem ser internacionalizados. Havia muita divisão sobre isto, sobre a tributação. Nós sabíamos que, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os super ricos da Europa, porque houve muita gente que enriqueceu com a guerra, como calcula, foram tributados em 80%, na Suécia 90%, dos seus rendimentos. O imposto chegava a 80% do rendimento. E não ficavam pobres, nem por isso, não é? Continuaram a prosperar e a fazer empresas. A partir daí, começou, como é hoje, nós chamamos na altura isso a tributação progressiva. Isto é, os mais ricos pagam progressivamente mais impostos. Não é? Agora estamos exatamente ao contrário. Está regressivo. Os mais ricos pagam progressivamente menos impostos. Não é? É por isso que eu digo que houve um certo retrocesso. E, realmente, a globalização na altura era querida. Porquê? Porque ela beneficiava os países mais fortes, basicamente. Os países, nessa altura, no 2000, nós víamos já uma certa emergência da China, mas a China ainda era, nessa altura, um depósito ou uma reserva de trabalho barato. E era por isso que a Apple, naquela altura, talvez não tivesse ainda 1,5 milhão de operários na China a trabalhar para a Apple. Tá? Portanto, era uma outra situação. Portanto, nesta parte, nós vimos que a evolução foi que, a certa altura, a globalização ela era querida na medida em que beneficiava estritamente os interesses dos Estados Unidos, como realmente a única potência. No momento em que começa a China a emergir, e sobretudo os BRICS, é o fim da globalização. Porque agora a globalização é querida por muita gente, mas com diferentes sentidos. Porque a globalização já não tem um sentido só. Os BRICS também são globais, procuram uma certa globalização, mas não é a globalização dos Estados Unidos. Enquanto a globalização dos Estados Unidos é o dólar a dominar como moeda de reserva, os BRICS estão a tentar fazer uma globalização em que não seja o dólar, mas seja uma cesta de moedas ou, eventualmente, moedas locais, como o próprio real ou yuan, que possam ser moedas das transações locais, como está realmente já em vigor no caso do Brasil com a China. Portanto, é uma globalização, mas uma globalização distinta, não é? Mas nessa altura também há um outro retrocesso, é que os trabalhadores da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, lutavam exatamente, é um momento também da ascensão do Lula, por direitos sociais, o direito do trabalho. Este país é um país pioneiro na construção do direito do trabalho e a nossa luta era porque é que estes direito do trabalho na África não funciona, na Índia não funciona, na China não funciona e, portanto, estas ideias da proteção do trabalhador deviam também ser expandidas. O que é que aconteceu? Foi o inverso. Não foi expandir os direitos dos trabalhadores daqui, mas foi reduzir os direitos dos trabalhadores aqui. Nós estamos hoje numa situação, ainda ontem era a minha discussão sobre a inteligência artificial e o trabalho, em que a distinção entre tempo livre e tempo de trabalho acabou. Hoje não há praticamente, para a esmagadora maioria dos trabalhadores, sobretudo daqueles que nós consideramos sempre classe média, distinção entre tempo livre e tempo de trabalho. As pessoas estão sempre a trabalhar, ou para preparar o portfólio, ou para preparar isto, ou preparar, estudar, etc. Desapareceram as horas extraordinárias. Muitos quiseram, como agora em Portugal, desaparecer
querem fazer desaparecer muitos dos direitos sociais dos trabalhadores. Por exemplo, em Portugal há uma lei neste momento de direita que quer impedir os sindicatos de entrarem nas empresas onde não houver trabalhadores sindicalizados naquela empresa, por exemplo, não é? Portanto, podem despedir mais facilmente do que antes. Portanto, nós estamos numa situação de perda de direitos sociais. Portanto, essa foi uma grande mudança, em meu entender, de retrocesso. A segunda mudança, Edmar, é uma mudança de tipo diferente. As comunidades não são o que são hoje, obviamente, porque naquela altura a única droga que existia nas comunidades era a maconha. Não havia outra, e muita cachaça, não é? Eu próprio, havia aquela crença nas favelas que a gente, para nos livrarmos das doenças, dos vermes, etc., o melhor era tomar uma cachaça em jejum. Veja por isso, eu tomei muitas vezes, eu botequim e como uma cachaça de manhã, em jejum, limpa. Mas pronto, ficava com confiança, felizmente nunca adoeci na favela e ficava isso. Mas não havia realmente, havia a questão do álcool, obviamente, mas não havia outra. Eu sentia-me mais seguro dentro do Jacarezinho que em Copacabana. Porque eles vinham cometer crimes era em Copacabana, não cometiam crimes no Jacarezinho. Jacarezinho é uma cidade. Eu podia estar à meia-noite na rua principal do Jacarezinho a ler o jornal, na altura não havia celular, perfeitamente, sem problema. Bem, não é a situação hoje, quer dizer, é evidente que nessa altura não havia controle do narcotráfico, por exemplo, das organizações comunitárias. E também não havia a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica é aquela que me preocupa até mais. Porque eu penso que o narcotráfico, como eu vi noutros países, ele pode ser controlado desde que haja uma política de Estado totalmente oposta à que está neste momento em vigor aqui no Rio de Janeiro. Porque eu vivi muito intensamente, estudei uma cidade que era a mais perigosa da América Latina, que era Medellín, na Colômbia. Hoje, ainda há pouco tempo estive em Medellín, o ano passado, é uma cidade onde praticamente isso já não existe praticamente nenhum narcotráfico perigoso, existe naturalmente narcotráfico, mas é uma cidade onde se pode ir a todas as comunidades, ou a pé ou por teleférico, que aqui o do alemão está avariado desde 2016, como sabe. Portanto, realmente é possível lidar com o narcotráfico, porque o narcotráfico, fundamentalmente, o que é? Como em política não há vazios, se o Estado desaparece, então há narcotráfico. O Pablo Escobar existia porquê? Na Colômbia. Porque ele era o estado de bem-estar das comunidades populares. O Estado não fornecia médicos, mas o Pablo Escobar fornecia médicos. O narcotráfico também faz trabalho social aqui nas comunidades. Não é só bombas, não é só armas, não é? Portanto, o Estado é que se afastou. E houve um período, eu tenho que dizer, no período em que um grande amigo meu esteve bastante envolvido na política, que foi o período do Tarso Genro, como ministro ligado à segurança e ligado à política de segurança, com as políticas de pacificação, polícia comunitária, a melhoria dentro das favelas, em que baixou extraordinariamente o nível de crime. Portanto, eu acho que, no que respeita ao narcotráfico, o problema pode ser resolvido se houver uma liderança, que não é o caso neste momento, no Rio de Janeiro que eu queira resolver. Porque o grande problema hoje é que o narcotráfico já não é ilegal, é parte do poder político. Portanto, há uma fusão entre o poder político oficial e o narcotráfico. E isso é o fim, obviamente, da política, não é? Quanto aos evangélicos, Ademar, é um problema mais complexo, porque é um grande problema político dos Estados Unidos. Talvez não saiba, mas em 1969, Rockefeller veio à América Latina e escreveu um relatório sobre a América Latina. Porque 69, 9 anos depois da Revolução Cubana, a primeira maneira de tentar estancar a Revolução Cubana na América Latina foi uma coisa que se lembra certamente chamada Aliança para o Progresso. John Kennedy. Assassinam o Kennedy. A Aliança para o Progresso cai. E em 69 vem o Rockefeller, já mandado pelo Reagan. Penso que já é o Reagan. Bem, e quando chega aqui o Rockefeller, faz um relatório.
E nesse relatório, que está na net, o Admar vai à net e vê relatório Rockefeller 1969. E nesse relatório, Rockefeller diz: a única maneira que a gente tem que resolver o problema na América Latina é oferecer uma resposta religiosa conservadora na América Latina, que enfrente de maneira eficaz os comunistas da teologia da libertação que atualmente estão a minar a América Latina. Como sabe, esta era a época da teologia da libertação. E isso era os padres viviam nas comunidades. Era um período alto, realmente, da Igreja dos Pobres. Não é? E, portanto, ela nasceu aqui, o Gustavo Gutierrez é peruano, aqui o Leonardo Boff, os irmãos Boff, tudo isso. Leonardo é hoje um grande amigo meu e é realmente um grande teólogo, mas o sobrinho, o Oscar Romero, enfim, todos eles foram assassinados, muitos deles, como sabe, não é? E, portanto, a ideia foi oferecer uma oferta religiosa conservadora. Qual foi essa? São milhares, milhões de dólares que vão ser investidos nas igrejas evangélicas pentecostais dos Estados Unidos, nos seus seminários, nos seus institutos, nos mais conservadores, porque eu conheço bem a paisagem protestante dos Estados Unidos e é muito variada, não é? Presbiterianos, luteranos, etc., uns de esquerda, outros de direita. Mas há uma corrente pentecostal extremamente conservadora que tem uma teologia chamada da prosperidade. Essa teologia diz basicamente que se o Admar for rico na terra, isto é uma bênção de Deus sobre si. E, portanto, o senhor merece ser rico. E quem é pobre merece ser pobre porque não foi abençoado por Deus. Tem a que rezar muito, pagar o dízimo e esperar a salvação no outro mundo. E este evangelismo pentecostal é o que se vai instalar na América Latina. E são milhares de missionários que vão ser enviados. Eu fui testemunha disso, sabe? Porque eu estava em 1973, eu entre 73 e 74 passei muito tempo no México, os tempos de férias, etc., com um grande padre, muito radical, que vivia na América Latina, austríaco, Ivan Illich. Ele ficou muito conhecido depois pelos livros que escreveu, etc. E eu era considerado o discípulo preferido do Ivan Illich, embora discordasse dele nas questões da educação, porque eu era muito mais Paulo Freire e ele era contra o Paulo Freire e eu queria defender o Paulo Freire. Mas eu não fiquei com ele, porque em 74 houve uma revolução democrática em Portugal e eu vim ajudar a construir a democracia em Portugal. Mas no Instituto do Ivan Illich era onde os missionários pentecostais e evangélicos passavam 1 ou 2 meses a aprender o espanhol antes de vir para a América Latina. Espanhol e português, mas sobretudo espanhol. Isso foi a grande invasão. E a invasão é viver na periferia. Viver na periferia. Viver com as comunidades. O que fazia a teologia da libertação. E começar a despolitizar as comunidades. A sua salvação não é deste mundo, é do outro mundo. E, portanto, não acreditem em políticos que querem melhorar a vossa vida aqui. Querem melhorar. Nós melhoramos a vossa vida no outro mundo. Isto vai ser uma política de 1969 até hoje. E é por isso que o Admar agora tem presidentes na Costa Rica, evangélicos, Guatemala, evangélicos, candidatos evangélicos à presidência. Não vou falar do caso brasileiro, que também é conhecido, mas é cada vez mais candidatos religiosos que se candidatam. É uma religião política, compreende? E esta religião política é, para mim, eu tenho um grande respeito pelos evangélicos e pelos pentecostalistas, não tenho nada contra. O que eu sou contra é a utilização política da religião. E essa utilização política da religião é terrível, porque 85% dela é bolsonarista e 15% é progressista, segundo as estatísticas deste país. Portanto, há muita coisa que eu poderia continuar por aqui, dos conhecimentos que isto evolui naturalmente. Eu estava-lhe a dar um pouco como é que tudo isto foi surgindo, mas o importante é a gente acompanhar o nosso tempo e hoje, obviamente, teremos que ir pensando. O que nós pensamos hoje mais, Ademar, só para concluir, é que enquanto no tempo de Paulo Freire a educação popular era ensinar a ler as pessoas,
Nós agora não precisamos de ler. As pessoas têm o celular, estão sempre a ler, estão sempre a ver as coisas, a ver mais que a ler, não é? Mas nós precisamos é de ensinar as mentes, de alguma maneira, é poder interferir na maneira como as pessoas estão a ser recolonizadas, traumatizadas, verdadeiramente sós, viradas para dentro, muito narcísicas, com a política do ódio, com a transformação do adversário em inimigo, com o qual não se discute, e com a divisão total de uns contra os outros, que é a política do medo. É a transformação das causas em consequências. Isto é, porque é que a política da segurança é mais importante no país hoje? Bem, a segurança é uma consequência, não é uma causa. Se houvesse uma melhor distribuição da riqueza, se houvesse uma polícia de proximidade nas comunidades, se houvesse estabelecimentos médicos nas comunidades, escolas nas comunidades, etc., etc., nós não teríamos necessidade de uma política de segurança como é hoje. Portanto, a política de segurança não é causa, é consequência. E hoje as políticas estão orientadas para as consequências, não para as causas. Professor, nós ainda temos 10 minutos e eu gostaria de ouvi-lo a respeito de uma das motivações dessas lutas invisíveis, ou melhor, invisibilizadas, que estão presentes nos saberes nascidos nas lutas, que são as lutas travadas por populações ribeirinhas, pescadores, quilombolas, sem terra, pequenos agricultores e povos indígenas, que são as lutas contra o desenvolvimento. Melhor, as lutas contra projetos e megaprojetos na América do Sul e na África. Eu tive a oportunidade de morar durante 6 meses em Maputo, Moçambique, e tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, e quando o senhor falava, eu me lembrava daquele são treinados para mentir, né? E tive a ocasião de ir a Nampula. À época, só se falava do ProSavana, que é aquele projeto que procurava copiar o modelo do Prodesser no Brasil, no Cerrado brasileiro, transplantando para o corredor de Nacala, que é um corredor gigantesco que atravessa Moçambique. Não é? Só que os defensores dos megaprojetos não são apenas do campo da direita. Existem muitos defensores também no nosso campo político, na esquerda democrática, que defendem um projeto de desenvolvimento. Não é? A apologia do desenvolvimento é uma prova de que também as esquerdas precisam ser descolonizadas, ou seja, o projeto que atravessa os saberes nascidos nas lutas, que é um projeto de descolonização do saber, né? De fazer com que a linha abissal seja derrotada, ultrapassada, né? E isso também vale até mesmo para quem se situa no campo das esquerdas democráticas, ou seja, a palavra de ordem é descolonizar também a nossa própria forma de olhar para a realidade, dando como referência a questão do desenvolvimento. Não, essa é uma pergunta extraordinária, meu caro Marco, porque é a pergunta onde eu trabalho atualmente, é fundamentalmente esse, porque realmente nós temos que descolonizar as esquerdas. Há muita gente hoje que diz que já não há distinção entre a esquerda e a direita. Eu penso que nunca foi tão necessário distinguir entre esquerda e direita, mas quer uma quer outra têm que ser muito reinventadas. A esquerda tem que ser reinventada desta forma. É que eu não uso mais a palavra desenvolvimento. Porque como é que surgiu a palavra desenvolvimento? A palavra desenvolvimento surge num momento preciso em que os Estados centrais do sistema mundial, que eu uso muito o conceito de Estado Central, que é basicamente a Europa e os Estados Unidos e o Canadá, decidem ter uma política diferenciada para países que têm desenvolvimento inferior, que têm um estado de desenvolvimento inferior. E nessa altura é criado um conceito fundamental
que vai ser extremamente estigmatizante para o mundo, chamado subdesenvolvimento. Então, de repente, de um dia para o outro, porque há 5 ou 6 países desenvolvidos, depois 180 são subdesenvolvidos. E quando um país é declarado subdesenvolvido, não é apenas a sua economia. É a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, é as suas escolas, é a sua educação, é a sua cultura. Tudo é desvalorizado. São subdesenvolvidos. Não estão num estado de subdesenvolvimento. Ora bem, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a que tudo isto é uma grande artimanha, na medida em que o desenvolvimento se identificou com o desenvolvimento capitalista. Esse desenvolvimento capitalista é extremamente destrutivo. Eu vejo mais, para o senhor ver a contradição, eu vejo mais gente na rua, a dormir na rua, na minha cidade, em Madison, Wisconsin, que é uma cidade média, a 3 horas de Chicago, do que vejo aqui no Rio de Janeiro. O país mais desenvolvido tem mais gente a viver na rua. A esperança de vida à nascença dos norte-americanos está a baixar. Ou seja, o capitalismo tem algo de destrutivo. Porquê? Porque o conceito de desenvolvimento foi entendido de uma maneira que não é aquela maneira que convém ao nosso futuro. E onde é que ela está? Exatamente nas populações ribeirinhas, nos indígenas, nos afroquilombolas, nas epistemologias do Sul. Por uma razão simples, Marco, e isso resume-se numa frase. A natureza não nos pertence. Nós é que pertencemos à natureza. Isto diz tudo. E isto é o título do meu livro, o último livro que eu acabei de lançar, chamado Direitos da Natureza. É porque a gente criou esta ideia estúpida de que a natureza nos pertence. Claro que esta cadeira pode ser minha ou pode não ser minha, este lápis é meu, mas isto é uma forma de natureza. Agora, um grande filósofo, que foi maldito durante muitos séculos, um grande filósofo judeu, português, de origem portuguesa, chamado Spinoza, ele realmente viu isso muito claramente e distinguiu entre a natureza naturada, que é isto, um copo, etc., natura naturata, em latim, e a natura naturans, isto é, a natureza naturante, o centro da vida. De onde é que vem a fonte da vida? A fonte da vida vem da natureza. O senhor não é nada sem a natureza. O senhor tem que comer todos os dias. O senhor tem que proteger-se, vestir-se por causa do tempo, etc. Nós não fazemos nada sem a natureza. Então, nós é que pertencemos à natureza. Se pertencemos à natureza, a natureza é a nossa mãe. Se a natureza é a nossa mãe, nós não vamos matar a nossa mãe. Temos que a proteger. Com quem é que eu aprendi isso? Com os povos indígenas. Os povos indígenas sempre cortaram árvores. Sempre pescaram peixes, mas não destruíram as florestas. 75% da biodiversidade do mundo está em território indígena, que é uma minoria da população do mundo. E nós, população, nós, os humanos, somos 0,01% da vida total do planeta. A vida humana é 0,01% da vida total do planeta. Imagina que esta ínfima parte da vida do planeta arroga-se a destruir o planeta. E por isso é que o conceito de desenvolvimento está completamente equivocado e a esquerda, quando é desenvolvimentista, em meu entender, não é a esquerda. É o grande problema. Eu não aceito realmente. A minha posição é a posição das Nações Unidas. Hoje, qualquer petróleo que exista deve ser deixado onde está. Não deve ser explorado. E temos que começar a encontrar uma transição energética. Ora bem, isto é muito difícil hoje de aceitar, obviamente. Aliás, vemos aqui no Brasil como as contradições da COP, que eu identifiquei muito claramente, pois se a COP é dominada pelas petrolíferas e pelas mineradoras, e o presidente é do Qatar, que é uma grande produtora de petróleo, não esperem que a COP vá ser muito generosa para a transição energética, que é absolutamente fundamental. Agora veja, o senhor tem cidades nos Estados Unidos com a sensação de 55 graus na Califórnia no verão, já não se pode lá viver. Não se pode lá viver. Nós vamos ter 78 milhões nos próximos anos de refugiados ambientais, porque os humanos vivem entre duas latitudes relativamente curtas, digamos assim, elas estão a diminuir. Aqui está muito calor, aqui vem o degelo, eles não conseguem, os inuís não são capazes de viver
numa cidade onde não haja gelo, não é? E o gelo está a desaparecer. E estes da África não conseguem viver aqui. E, portanto, está-se a diminuir. Bem, vamos ter os chamados refugiados ambientais, que ainda não estão reconhecidos como tal pelas Nações Unidas, mas as Nações Unidas falam deles. Portanto, eu acho que a palavra desenvolvimento devia ser pura e simplesmente eliminada. Ela já foi. O termo agora que se usa é sustentabilidade. Mas a sustentabilidade é um eufemismo para mostrar desenvolvimento do rosto humano. Mas se não tocarmos realmente, isto é que é o duro, Marco, é porque isto vai contra nós. Porque um carro pode durar 30 anos. Eu, quando comecei a ter o meu carro, o meu primeiro carro, dada a minha idade, um carro era para durar 30 anos. Hoje o carro dura 5. Este celular podia durar 20 anos, mas foi feito para durar 3, 4 anos. Portanto, é o que nós chamamos a obsolescência planificada. Portanto, nós estamos realmente num sistema de destruição que acaba por ser destrutivo da própria presença da raça humana. Descanse que os bichos vão continuar, os rios vão continuar, a hipótese Gaia do Lovelock estava correta. A vida não humana pode continuar. Os humanos, que chegaram tarde a este planeta, porque não estão aqui há tanto tempo quanto outras espécies, podem desaparecer antes dos outros. Este é o drama que nós temos. Não temos políticos para discutir isto, porque isto é um tema que tem que se discutir não numa perspectiva de 4 anos, mas numa perspectiva de 30, 40 anos. E cada político quer ser eleito de 4 em 4 anos. E, portanto, quem é que lhe paga as eleições? Quem é que faz isto? Quem é que agrada? Quem não agrada? Bem, ele quer ser eleito. E isto é que é a grande limitação da democracia liberal neste momento. Professor Boaventura, a gente fica por aqui nesse programa do sábado, mas essa entrevista continua amanhã, às 15 horas, não mais focado no livro Os Saberes Nascidos das Lutas, construindo as epistemologias do Sul, mas falando, na verdade, revisitando alguma coisa que já foi tocada aqui em vários momentos, que é a atual conjuntura política no Brasil, mas também no mundo de maneira geral. Boa noite de sábado a quem nos acompanhou até agora. Um abraço.